Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Tiago Pietrobon, diretor de grupo EcoSupport. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. O Encontros com o Futuro é uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia, com apoio da Prime, que é o braço de universidades da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo e da ABERJ. Eu sou Matthew Schertz, diretor do World Observatory. Tiago, o que faz o EcoSupport? O que faz a EcoSupport? Matthew, a EcoSupport ela é uma empresa que nasceu com uma consultoria. Eu sou biólogo por formação, então eu comecei a fazer uma ponte entre um mundo mais desenvolvido da indústria, levando isso para o varejo, especialmente para o setor de supermercados. Então pegava esses processos, essas dinâmicas e levava para os supermercados. E com o tempo... Peraí, eu não sei se eu entendi. Como assim? Conta de novo para mim. Conto de novo. Obrigado. Imagina. E você pegava os processos? Os processos, por exemplo, hoje na indústria brasileira, a gente tem departamentos dedicados a toda a parte ambiental. Sim. A EcoSupport, ela traduzia isso para o universo do varejo, no início da sua constituição. Então, não é comum, por exemplo, um supermercado, com exceção das grandes redes, ter um departamento de meio ambiente, ter um setor dedicado só a isso. Sim. A EcoSupport foi cobrir essa necessidade, essa lacuna, oferecendo isso principalmente para os grandes regionais, os grandes supermercados regionais e outras redes de varejo. Sim. Então, trabalhava questões de eficiência energética, de gerenciamento dos resíduos, de eficiência hídrica, de como se posicionar como empresa e como cumprir toda a legislação. Com o passar do tempo, a gente foi se diversificando a partir de problemas que a gente foi encontrando no mercado. E hoje, criou-se um braço todo dedicado à logística reversa, à gestão de resíduos, e hoje o que a gente vem se dedicando de ponta de inovação é a gestão de fluidos refrigerantes, a gestão do ciclo de vida dos gases que estão dentro do sistema de refrigeração e ar-condicionado. O grupo continua como um todo, com a assessoria, trabalhamos muito próximos das principais associações do setor. Do setor varejista. Do setor varejista, sim. Exato. E temos os braços operacionais de resíduos. Claro, e tem muita geladeira. Tem muita geladeira. Agora caiu a ficha. Boa. E geladeiras grandes no supermercado. Grandes, potentes, não é que nem da gente em casa. Exato. E esse gás, conta para mim qual gás que é e qual é o problema de colocar no lixo. Ótimo. Os gases de refrigeração, eles têm uma história associada com a questão ambiental desde lá de trás. Conheço um pouco, então eu gostaria que você contasse. Perfeito. O protocolo de Montreal, talvez hoje o mais bem sucedido acordo ambiental do planeta, que acabou virando um acordo climático também, recentemente, por conta da emenda de Kigali, a gente chega lá. Mas é de 1988, se não me engano. Exatamente, de 1988. Ele é um modelo a ser seguido e cada vez mais a gente tem olhado para o que deu certo lá para poder replicar nos acordos atuais. E ele previu, então, a eliminação de algumas substâncias que são destruidoras da camada de ozônio, o famoso CFC lá da época. Foi nesse momento em que a gente começou a se preocupar com isso. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é uma camada de gases que estão lá na estratosfera, na parte mais alta da atmosfera, de um gás ozônio. A gente tem ozônio aqui também embaixo, sim, mas ali ela tem... Tem dia de muito ozônio aqui embaixo. Tem dia de muito ozônio aqui embaixo. Mas esse ozônio aqui de baixo, dificilmente ele chega lá em cima porque ele se degrada antes. Mas essa camada que é formada lá em cima, ela tem um papel especial para a gente, que é uma filtragem de radiação. Então, ela filtra uma parte dessa radiação que está entrando no planeta, uma radiação solar mesmo, e reduzindo, então, estragos no nosso DNA, por exemplo, diminuindo a questão de cânceres, de mutações e etc. Estragos no DNA é grave. Estragos no DNA são graves, sim. É o que acaba desencadeando ali a formação de cânceres ou malformações e etc. Sim. Então, esse é o plano de fundo de toda essa história da EcoSupport.
Tá. E só uma coisa que eu sou do mundo do clima. Ok. Então, eu queria só... Então, ozônio é uma coisa, clima é outra. São relacionados, mas não é a mesma coisa. Perfeito. E o Acordo de Montreal deu grandes passos para resolver esse problema. Hoje, os cientistas estão de acordo que está fechando o buraco de ozônio, Sim, correto? Correto. Eu acho esses dados, quando a gente revisita o protocolo de Montreal, e ele continua ativo até hoje, Sim. Na próxima semana a gente tem mais uma reunião das partes do protocolo de Montreal, Olha vai ser em Nairobi. Eu não sabia disso aqui. Sim, e eu tenho acompanhado já há uns 3 anos todas as reuniões como observador pela ABRAVA, pela Associação Brasileira de Refrigeração e Ar-Condicionado. Sei. Tem feed ao vivo? Tem feed ao vivo, sim, tem. A gente pode acompanhar, tem os principais canais de cobertura desses acordos multilaterais internacionais, também fazem a cobertura do encontro das partes, que nesse caso aí é chamado de MOP, por conta do Montreal. Que é o primo de COP. Que é o primo vai ter de COP. Em Belém agora. Exatamente. As MOPs não atingiram o estado das COPs do ponto de vista de... mega evento. Inclusive porque funcionaram. Exatamente. Mas as Blue Zones funcionam iguaizinhas. Sim. Todas as partes se reúnem e discutem. Por quê? Porque o acordo continua vivo. Quando a gente decidiu eliminar os CFCs lá atrás, teve que se pensar num plano de transição para chegar até aqui. E o que se pensou lá em 88, a substituição do CFC foi por moléculas chamadas HCFCs, colocaram hidrogênio a mais. Tá. Com isso, reduziu mais de 90% o potencial de destruição da camada de ozônio. E era uma substância em transição. Então, saímos do CFC12, CFC11, que aí é o nome da molécula mesmo, para o HCFC22, por exemplo. Só que a gente já sabia que ela era uma transição. O substituto disso é quando a gente elimina o cloro dessa substância e aí fica só o HFC, saiu o C da molécula. Peraí, então era CFC. CFC, HCFC e agora HFC. HFC. Que ótimo, eu não sabia isso, eu aprendi hoje. Perfeito. Boa. Então vou te dar qual é o porquê que a gente está falando disso dentro de uma agenda de clima também. Porque hoje a gente sabe que HFCs são moléculas, são substâncias, são gases de efeito estufa. Esse que é o substituto. Esse que é o substituto. Sim. Então foi feito, ao longo dessa discussão, uma emenda ao protocolo. Então nós tampamos o buraco do ozônio, mas contribuímos para o aquecimento global. Só que a gente só sabe disso mais recentemente. Sim. Então, o que foi feito? As partes que decidiram essa transição, os países e todos os membros ali que decidiram essa transição, fizeram uma emenda ao protocolo de Montreal, dizendo que HFC não destrói a camada de ozônio, mas é nossa responsabilidade também transitar para longe deles. Tá. Não é uma eliminação, mas existe toda uma redução. E a emenda de Kigali é o que faz, então, o protocolo de Montreal ter metas que são associadas. A emenda de Kigali, ela é de 2000 e... Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem um pouco mais de 10 anos. Tá bom. Essa era a minha pergunta. E aí, em 2022, o Brasil ratificou. Tá. E eu acho que até esse ano ainda tinham países ratificando. Eu recebi algumas notícias agora, como a reunião é na semana que vem, então aí se faz esse balanço de quais os países. Mas a gente já está quase chegando no mesmo estágio do protocolo de Montreal, que aí seria quase todo mundo, exatamente. O que a gente bota no lugar? Aí é que está o problema e aí que gera a oportunidade de negócio. A gente não tem mais uma solução única. E para muitas delas a gente está discutindo ainda quais são as possibilidades. Até então, até o R22, a gente usava ele para quase tudo. Tá. Seja ar-condicionado de geladeiras, refrigeração, ar-condicionado de casa, carro, sim, qualquer coisa. Tudo que esfriava. Tudo que esfriava. Sim. Assim como era com o R12, etc. Já começava a haver uma diversificação, mas era mais comum ir para o R22. Com esse novo salto, saindo dos HFCs, a gente diversifica demais. Então, geladeiras em casa hoje já trabalham com isobutano, que é um HC, um hidrocarboneto, um gás natural. Ar-condicionado ainda não temos uma... Mas isso não esquenta também? Gás natural? Não. Um gás natural, não é metano. Não é metano, tá bom, perfeito. Okay. Eles não têm um GWP significativo. Tá Às vezes até tem. E essa é uma pergunta interessante. Que é GWP? O GWP é a sigla para potencial de aquecimento global. Perfeito. É o quanto a gente mede
em termos de CO2, o quanto que ele representa. Tá bom. E isso é uma informação muito interessante, Melfi, por quê? Os HFCs têm interesse para essa agenda porque eles têm um GWP altíssimo. Eles têm um potencial de aquecimento global altíssimo. Comparado com o CO2, algumas dessas moléculas podem ser 2.000 vezes, 4.000 vezes mais potentes que o CO2. Sim. O ar-condicionado hoje, a maior parte do que tem instalado hoje no Brasil, por exemplo, ele tem um gás chamado R404A, 410A, desculpa, que o GWP dele é acima de 2.000, é 2.088. Caramba! Então, 1 quilo desse gás refrigerante que a gente consegue reciclar, não deixar sair na atmosfera, tem o mesmo efeito de redução das emissões de 2.000 quilos de CO2. Opa! E como é que você consegue reciclar? Como que se consegue reciclar? Excelente pergunta. Na verdade, ele não é... Como não é um gás consumido, como é um gás combustível, ele está lá dentro do sistema só fazendo troca gasosas. Quando queima um compressor ou quando numa manutenção eu faço algum movimento errado e injeto alguma coisa diferente ali, que pode ser até ar atmosférico, eu passo por um processo de regeneração. É um processo de filtragem ou de destilação em que eu separo as moléculas e deixo ele limpo de novo. Então ele volta para o mercado para continuar sendo utilizado. Isso é interessante porque quando esse gás, por um momento... Você capta ele? Nós captamos ele. Tá. Por exemplo, no momento de descarte. Tá. Vou descartar essa geladeira. Essa geladeira. Então, antes Pelo amor de Deus, não joga com gás no Rio Tietê. Não, não. E mesmo para quem está na economia circular, o pessoal que está recebendo isso como sucata, tá. Às vezes tem muito mais interesse no cobre que está lá dentro do compressor. Tá. E o gás é só um passo a mais. E ele é um gás maravilhoso, tecnologicamente falando, porque ele não é tóxico, não é inflamável, ele não é nada. Só tem 2.000 vezes mais um potencial de aquecimento global do que o CO2. Tá. Então, uma brincadeira aí que eu fiz. É claro que ele tem o seu problema. Mas o problema dele é o aquecimento global só. Então, é muito prática comum a pessoa cortar, deixar vazar o gás e acessar aquilo que tem valor lá. Então, hoje a gente está estruturando essa cadeia de economia circular do gás, a reciclagem do gás, ele volta para ser utilizado no sistema de refrigeração, e ele pode voltar quase que infinitamente, porque o papel dele ali é só de troca de calor. A gente está estruturando isso para que isso daí comece a gerar valor, ter receita para quem está retirando esse material para fazer essa cadeia ficar de pé sozinha. Então isso tem nos ar-condicionados e nas geladeiras. E nas geladeiras. E congeladores. A gente passou, por conta dessa emenda de Kigali, o Brasil fez um diagnóstico. Aonde estão os HFCs no Brasil? Então, isso hoje foi diagnosticado e a gente acabou, tem praticamente 2 meses que isso está publicado pelo Ministério do Meio Ambiente e a gente está aprendendo agora onde estão. Aonde estão? Aonde estão? A gente pode não... É legal porque a pesquisa mostrou que ela está muito mais próxima da gente e a gente não estava percebendo. Por exemplo, veículos. Talvez o maior volume hoje em uso no Brasil esteja em ar-condicionado automotivo, seguido de geladeiras. Todas as casas, as pesquisas de presença de geladeiras no Brasil, ela chegou a quase 100% das residências. 99, alguma coisa feito. Então, todas as geladeiras têm. Ar-condicionados. As vendas de ar-condicionado, até como uma medida de adaptação ao clima, às mudanças do clima, tem aumentado numa velocidade, às vezes até maior do que a capacidade de produção. O ano passado a gente bateu recorde de venda, foram 6 milhões de ar-condicionados. E esse ano, tudo leva a crer que a gente vai bater 10% acima do recorde. Ontem a gente estava vendo números do setor e ele já está operando 10% acima do que foi o ano passado. Ar-condicionado, o que antes era entendido como um luxo, um conforto, hoje está cada dia mais uma necessidade. Não, mas é verdade. Você vai lá para o norte, você não consegue... É verdade. Você não consegue. Manaus, Belém, que eu tenho ido bastante, você não consegue sobreviver. E os números têm apontado para isso, Marcelo. Número de redução de horas de trabalho por conta do calor extremo, pioras na qualidade de saúde, tudo isso. Então, é um caminho sem volta essa necessidade de adaptação. Só que a gente precisa fazer ela de uma forma acompanhada para garantir que o final de ciclo de vida dos equipamentos seja feito da forma correta para que isso não chegue na atmosfera, por exemplo. Senão a gente só agrava o problema. Tiago, existem ar-condicionados, geladeiras e automóveis que não usam esse gás? Existem. No mercado? Já existem? Vamos lá. Então, não é que não usa esse gás, mas
Já existem famílias de gases que são menos impactantes para o aquecimento global. Tá. O fluido refrigerante, bem menos. Tá. Porque quando eu entro, por exemplo, no gás propano, se você for a um supermercado hoje, aquelas ilhas de congelado com porta em cima ali, que tem o sorvete, o peixe, ou qualquer coisa ali, a maior parte delas hoje já está operando com gás propano. Tá. E propano é... Zero de aquecimento global, assim, o GWP dele é zero. Tá. Então, não teria problema. Por que isso não se acelerou ainda da velocidade? Só um passo antes. Tá. A gente está caminhando para isso. A emenda de Kigali veio para isso. Para isso. Então, eu falei do R410 do ar-condicionado, mas esse ano a gente deve produzir quase 100% dos equipamentos de ar-condicionado, a virada de chave foi muito rápida, com outro gás chamado R32. Que ótimo. Ele sai de 2.088 para 670 e pouco. Ainda é muito alto, 600 vezes mais que o CO2, mas são 3 vezes menos do que o que a gente estava operando. Por que a gente não foi ainda por propano, por exemplo? Porque o propano é inflamável. Tá. Então aí o salto de tecnologia vai além, não é só uma mudança na fábrica. Eu tenho que mudar todo o treinamento de instaladores, toda a segurança nas casas. Aí o tempo de transição, o que a gente chama de transição realmente segura e justa nisso tudo, envolve muito mais partes. A gente precisa ter essas etapas de treinamento e etc. E não simplesmente uma decisão da indústria de falar, vocês querem gás debaixo de AWP? Bota um gás inflamável aí na casa de todo mundo e cada um que se lasque com a adaptação disso. Então, isso está sendo pensado pelo setor, assim, e tem acontecido. E qual é o modelo de negócio de EcoSupport? Para voltar para a sua empresa, porque você deu uma bela aula agora, muito obrigado, eu aprendi um monte. Mas, e a sua empresa, como entra nisso? A nossa empresa, a EcoSupport, ela é uma empresa que está nesse contexto. Na verdade, a gente está se adaptando a todas essas necessidades. Tá. Então, você chega no varejista, no interior de São Paulo, e fala o que para ele? E falamos o quê? Por exemplo, que o R22 já está em fase de eliminação, e que em 2020 e 2027 a gente vai ter um corte de importação tão significativo, tão brusco, dentro disso daqui já está programado de eliminação desses gases, que muito provavelmente a gente não vai ter gás nem para atender a demanda de manutenção. Tá. Então, o varejista ele já começa a precisar o quê? A se preocupar em mudar. Em trocar o de equipamento. De trocar o equipamento. Tá. Então, a Eco entra fazendo esse trabalho. Porque não necessariamente a gente vai com o R22 até 2030. Tá. Em quantidade suficiente para as manutenções ali. Só que eu não posso esperar 2030 para tomar essa decisão. Tá. Hoje a gente tem milhares de equipamentos em uso no país ali. Então, começa já a diagnosticar quais são os equipamentos mais antigos, o que eu preciso trocar. E não é como uma troca de ar-condicionado. A troca de um equipamento de refrigeração comercial ou de um chiller de um prédio como esse que a gente está hoje, que faz a climatização do prédio como um todo, exige passos mais detalhados substanciais. Caros. Sim. Acho que esse é o ponto ali. Então, a ideia é entrar com o planejamento. O planejamento do que eu preciso trocar, em que momento trocar, e aquele gás que estava sendo utilizado lá pode ser reciclado, regenerado e continuar atendendo aquelas máquinas mais novas que ainda têm um tempo de uso. Porque isso também é uma medida sustentável. Sim. Não é sucatear tudo que tem em operação, mas é ir usando até o final da vida de cada um deles ali. Isso é o que a gente faz hoje. E o braço de reciclagem veio para atender essa necessidade de mercado que a gente não tinha, ou pelo menos não tinha ela bem estruturada. Sim. E hoje a gente está muito feliz em saber que estruturamos um mercado, porque não são muitas empresas que fazem isso no Brasil, porque até então a gente não tinha essa demanda, mas a demanda começou a aumentar. Tá. Hoje a gente tem uma empresa no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo somos nós, no Rio de Janeiro, em Recife, e tem outras 3 nascendo em Manaus, em Curitiba e em Salvador. Tá. Hoje a gente já opera em rede, porque quis o destino, ou não, talvez não tenha sido só o destino, tem uma mãozinha da ONU nisso, porque ela vem, o PNUD vem apoiando esses projetos, exatamente, para que essas centrais estejam estrategicamente distribuídas, centrais de reciclagem do gás, estejam estrategicamente distribuídas, porque a gente sabe que o maior gargalo é a logística no Brasil, que é um país continental.
Tá. Então, hoje a gente trabalha em rede, sim. Hoje, se aparece um cliente nosso do Rio de Janeiro, a gente tem a quem indicar, que está mais próximo, para ser viável fazer a destinação correta desse material. Você vai até eles ou eles mandam equipamento para você? As duas coisas. Tá. Os modelos de negócio são muito variados. Assim. Tá. Para supermercado, é muito na base de trabalhar com um pulmão do gás regenerado. Então, quando tem um problema, porque a operação não pode parar. Geralmente é à noite que acontece as coisas. Então, vai uma equipe para lá, retira o gás que está estragado, contaminado ali, que vai precisar passar por reciclagem, faz a limpeza do sistema e injeta um gás regenerado novo. Tá. Mas existem os modelos de economia circular, em que geladeiras antigas estão indo para um pátio para ser feita a degasagem lá. E degasagem é uma boa palavra. É uma boa palavra. Degasagem. Então, são todos esses modelos. A forma mais fácil para a gente é levar o gás até a central, porque os equipamentos que recuperam elas são grandes. Tá. Mas envolve tudo. Para cada setor a gente está literalmente desenvolvendo, porque não tem esses modelos tão claros assim. A gente está desenvolvendo com cada um deles, seja com o sucateiro, seja com o técnico de instalação de ar-condicionado, ou seja com um grande varejista. Hoje Perfeito. A gente tem, não só grande varejista, mas várias dessas empresas, como redes de farmácias, de bancos, todos eles têm a mesma dor. E aí é que entra de novo a questão com as mudanças climáticas. Hoje, o que move esses grandes, e principalmente os que estão com capital aberto e tudo mais, é conseguir tirar da sua linha lá do inventário de emissões, as emissões do escopo 1, que são os vazamentos de fluido refrigerante. Tá, para quem faz inventário, tem vários escopos dentro do inventário. O Tiago, quantos funcionários tem na EcoSupport? Ou EcoSupport ou a EcoSupport? A EcoSupport, é uma menina. É uma menina. Colaboradores. Sim. Não é uma empresa grande. A estrutura é bastante enxuta. Eu parei um pouco para pensar, porque como a gente divide nessas frentes, se a gente somar entre a frente de consultoria, a parte de gestão de resíduos no geral, porque a Eco ela tem um braço que trabalha com gerenciamento de resíduos como um todo, mas mais restrita à área de atuação dela ali na região de Campinas, no interior de São Paulo. Somando tudo, 12 colaboradores atualmente trabalhando, mais eu e o Jorge, que somos os sócios da empresa ali, que são 3 frentes de trabalho ali. Sensacional. E está em franca expansão, imagino. Em franca expansão. Em termos de clientes. Com toda certeza. A empresa ela nasceu mesmo em 2012, então ela já tem... A Eco nasceu bem antes até, nasceu em 2008, depois o braço de resíduos em 2012, foi quando a gente começou a trabalhar com essa questão dos gases refrigerantes. Há cerca de... No Rio Mais 20? No Rio Mais 20. No Rio Mais 20. Mas a gente ainda não estava associado a todo esse movimento internacional. A gente se aproximou dessa agenda mesmo, acho que 4 anos depois. Tá. Foi quando a gente entendeu que existiam oportunidades, aí conhecemos os projetos do Brasil de eliminação dos gases que destroem a camada de ozônio, e hoje a gente está entre os especialistas da área, assim. É uma vantagem, porque não tem muitos. Sim, pois é muito interessante. E para encerrar, claro. Quer dizer, eu queria que você falasse para os alunos, mas eu quero falar uma coisa que está vendo uma grande oportunidade, e tem muitos alunos que querem trabalhar para ajudar o clima, ajudar o ambiente, para fazer o bem nesse sentido e tal. Mas não sabem como se sustentar, como ganhar dinheiro com isso e tal. E está vendo ali um belo exemplo. Sim. De quem está resolvendo um problema que a gente está vendo é tecnicamente complicado, mas enfim, e que precisa ser resolvido. Talvez a resposta, assim, pensando nisso, fazendo essa reflexão, seja isso, assim, eu acho que o que tem nos motivado mesmo é essa questão do estudo, de buscar as soluções, de estar sempre acompanhando o que está sendo discutido ali para entender onde estão as oportunidades naquilo que é difícil de ser resolvido.
E talvez não seja tão difícil, só precisa realmente da gente sair do modelo atual e começar a entender que outras oportunidades eu tenho. Como eu vou transformar isso que é um problema, e isso é uma verdade muito grande para essa área de resíduos. Porque muitos dos resíduos até hoje é tratado como um problema. Como é que eu me resolvo esse problema? E a EcoSupport veio com essa ideia de como eu transformo esse problema em oportunidade de negócio. E é um mundo sem fim de oportunidades. E não acho que a gente vai interromper isso, assim. Hoje a gente tem apoiado... Não, você tem trabalho para muito tempo. Eu garanto. Garanto que eu tinha uma noção disso, você e outras empresas que vão nascer. E se a gente abrir isso para a questão do varejo, a gente está usando o exemplo dos gases de refrigeração. Sim. Mas todos os resíduos gerados ali em volume têm um potencial de ser aplicado como uma solução ali e que pode resolver vários outros problemas. Essa talvez seja uma boa dica para quem está olhando. Uma boa dica. Há muita oportunidade na economia sustentável. Há muita oportunidade. E adaptação climática, etc. Tiago, quer falar mais alguma coisa? Eu quero, porque fazendo um link com essa questão, vindo para cá, eu ouvindo podcasts e tudo mais, uma pessoa perguntou assim, se você pudesse falar, dar uma dica assim sobre, no meio empresarial, por que o meio sustentável é uma boa coisa? Ele falou assim, olha para a China, o que ela era e como ela está hoje se posicionando e a quantidade de negócios que ela está gerando. Isso realmente me impactou ali, porque ela está liderando o mundo nisso. Ela está liderando o mundo nisso. O Trump resolveu cair fora da corrida. E ela não está perdendo dinheiro com isso. Não. Pelo contrário, ela continua buscando e abrindo novos mercados. É isso. Tiago, muito legal essa conversa. Muito obrigado e parabéns, viu? Sou eu que agradeço a oportunidade.